Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Você poderá estudar conosco gratuitamente entrando no endereço eusouluz.com.br. Hoje com mais um programa Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Gostaria de falar hoje com vocês a respeito de um problema que ocorre na vida de todos nós. Trata-se das entidades e dos demônios, formas astrais de todos os tipos, que ficam agarradas às pessoas. Existem entidades de medo, de fofoca, de raiva, de desordem, de sono. Entidades sempre atrapalham a vida das pessoas, sugam a energia das pessoas, sugam a energia dos filhos da luz. O nosso planeta é um planeta de 4 dimensões diferentes. Nós atuamos e vivemos no fogo, no ar, na água e na terra. Nós atuamos no éter divino, nós atuamos no astral. Nós atuamos onde existem entidades e demônios que perturbam a vida daqueles que não estão preparados para se defender, preparados para se libertar. A única maneira de nos libertarmos das deformações que existem no astral, e a energia astral, a energia emocional, a energia do plano das emoções, ela não é necessariamente uma energia ruim. Ela simplesmente precisa ser controlada, ela precisa ser trabalhada. Como o corpo emocional do planeta Terra, que é o corpo astral da Terra, está muito poluído. Poluído por pessoas que não têm controle das suas emoções, não têm controle dos seus desejos, respondem ao chamado do ego, ao chamado do eu inferior, invadindo a vontade e o livre-arbítrio de seus irmãos. Isso abre as portas para o mal. Muitas vezes, nós, quando agimos errado, quando gritamos com alguém, quando perdemos o controle, nós criamos uma polaridade que magnetiza e atrai esses tipos de entidade, que magnetiza e atrai essas forças de energia negativa. E depois que elas entram, nós temos que nos livrar delas. É difícil. Você precisa ter a técnica certa, você precisa saber o que fazer. É como tentar varrer uma casa sem uma vassoura. É complicado. Então essa libertação dessas entidades que se agarram nas pessoas é muito importante. E a maneira mais fácil que tem de se fazer isso é utilizando a espada do Arcanjo Miguel. A espada corta as entidades e os arcanjos e Elohim de Deus vêm e levam essas entidades. Pegam as entidades e levam embora em pedacinhos. Por favor, não tenham pena de cortar entidades que estão sugando, roubando e destruindo a sua vida. Eu conheço filhos da luz que são tão bonzinhos, tão puros, tão humanos, que eles têm pena de cortar as entidades. Eles têm dó, eles pensam que não querem aquilo para os outros, mas acontece que essas forças negativas, elas não têm vida, elas não são seres conscientes em Deus. E aqueles que não estão ligados a Deus, minha gente, não têm vida. São espectros mortos ambulantes, nem sempre formas reais de consciência. Muitas vezes são apenas acúmulos de energia negativa que chegam e grudam nas pessoas, grudam como sanguessugas, vampirizando e sugando as energias. E essas formas têm que ser tiradas, assim como se fôssemos trabalhar em um lugar todo sujo e lameado. Depois nós tomaríamos banho, nós nos limparíamos. Assim é a vida na Terra. A Terra está suja, está imunda. Imunda no seu plano astral, imunda no seu plano emocional, imunda no seu plano mental, imunda no plano físico também. Nós vemos quantas e quantas formas ruins, deformadas nós temos no plano físico. O ser humano está poluindo os rios, o ser humano está poluindo as montanhas, o ser humano está poluindo os mares, o ser humano está poluindo o planeta.
Isso tudo começa na memória, depois vai para o mental, depois vai para o emocional e se transforma em físico. Se nós permitirmos que as entidades e as energias ruins encostem em nossos corpos e fiquem conosco, nós acabamos magnetizando o seu equivalente também no físico. Ou seja, se nós somos boas pessoas e deixamos que essas formas acumuladas de energia negativa e seres e espectros do astral fiquem conosco na nossa aura, então, além do nosso próprio karma, que pode ser consumido com a chama violeta, nós estaremos magnetizando, meus amigos, as energias equivalentes a essas forças negativas. Então, essa purificação começa, uma vez que nós entendemos que são seres de consciência inferior, que não têm vida e buscam roubar a vida utilizando a energia das pessoas. Então nós precisamos utilizar a espada para arrancar isso e pedir aos seres de luz que trabalham para nos servir, para nos limpar, para nos purificar, que são os Elohim e são os arcanjos de Deus, os anjos da luz. Então, nós temos que utilizar essas ferramentas e essas ferramentas estão à nossa mão. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. A utilização da espada de Deus, da espada do arcanjo Miguel, para arrancar as garras do mal, para arrancar as forças do astral. Miguel é aquele que é igual a Deus. Micael é aquele que é igual a Deus. Micael, aquele que é igual a Deus. Nosso amado arcanjo Miguel pediu-nos que tivéssemos uma espada para que ele pudesse sobrepor a sua espada de fogo azul flamejante. Assim, ele pode nos ajudar na libertação diária de várias condições negativas em nossas vidas. Assim, ele poderá utilizar a sua espada sobre a nossa para nos ajudar a libertar a nós e aos nossos familiares, os nossos amigos, de situações difíceis. Ajudar a colocar e a manter a ordem na vida das pessoas. Eu costumo contar a historinha das palavras Lord, Word, Work, Sword, Wold. São palavras em inglês. Eu sei que para muita gente que não fala inglês elas são estranhas, mas eu sei que muitos de nós brasileiros estudamos um mínimo de inglês na escola e essas palavras são básicas, né? Lord é Deus, Word é palavra, Work é trabalho, Sword é espada, World é mundo. Veja como essas palavras são semelhantes. Lord, Word, Work, Sword e World. Não é por acaso que essas palavras são tão semelhantes. Deus fala a palavra que tem o poder de construir e destruir o mundo. Nós somos filhos de Deus e na qualidade de Deus filhos, Lord, somos como Ele, capazes de falar a palavra, Word, que tem o poder de movimentar as energias, Work, do planeta Terra, World. A palavra Sword, espada, indica o poder da palavra para proteger e para atacar, para construir e para destruir. Deus é a palavra é Deus. O verbo encarnado, vocábulo, som ordenado, expressão do pensamento. A palavra é o poder gerador da criação. Pronunciar uma palavra é evocar um pensamento e manifestá-lo. A potência magnética da linguagem humana é o princípio de toda manifestação. Leia João de 1.1 a 1.14. A palavra é o som ordenado e organizado, capaz de levar o conhecimento, a sabedoria e a ordem de um ser para o outro, de um mundo para o outro, de uma dimensão para outra. Use o poder da palavra, juntamente com a espada física e a espiritual. Assim, a nossa aula sobre a espada começa agora. A espada de aço deve ser utilizada diariamente para o exorcismo e aprisionamento de todos os tipos de demônios, de todos os tipos de entidades, de todas as forças de energia negativa e deformada. A explicação é simples, amigos. A espada de aço corta através do plano astral. Os demônios, as entidades, os desencarnados sentem a dor do corte quando a lâmina passa através deles. Todo corte que lhes é desferido fecha-se de imediato depois que passa, depois que corta. Mas a dor causada pelo corte
faz com que eles se afastem de pessoas que utilizam deste meio. Ninguém quer ser cortado, nenhuma entidade não quer ser cortado todo dia uma faca passando por ela. Eles temem e respeitam o poder da espada, o poder do fogo sagrado. O plano astral é o plano do emocional. Por esta razão, mesmo os desencarnados sentem a dor, sentem o medo, sentem desejos e ansiedade. Esses desencarnados que não adoraram a Deus em suas vidas, quando eles desencarnam, eles vão atrás de ter os mesmos prazeres corruptos e incorretos que tinham em vida. Assim eles grudam nas pessoas e querem que elas façam exatamente o que eles faziam, para que eles sintam o prazer através do corpo delas. Ou você limpa o seu corpo para que ele seja a casa do Senhor, ou ele pode ser a casa de uma legião de entidades. Dizem os mestres que todos nós carregamos algum tipo de entidade. A maioria das pessoas consideradas normais tem cerca de 20, 30 entidades. Entidade de medo, entidade de açúcar, entidade de bebida e aí vai. Essas são pessoas ditas normais. Normais, mas afastadas de Deus. As pessoas que oram, que purificam-se, que têm em mente apenas o bem, a harmonia, a paz, essas pessoas conseguem se libertar das entidades. As entidades montam em nossos corpos inferiores através do magnetismo animal que sentimos e de densidades de nossa própria consciência, causando-nos problemas de todos os tipos. Quando deixamos nos levar para um filme de horror, por exemplo, abrimos as portas para essas entidades. Quando dizemos, vou beber só um golinho dessa bebida alcoólica, abrimos as portas para essa entidade. Quando comemos açúcar, abrimos as portas para essa entidade. O uso da espada do Arcanjo Miguel é muito importante nos serviços prestados pelos guardiões da chama e filhos da luz. A espada de aço inoxidável nos liberta de demônios e entidades malignas que nos afligem o espírito, criando confusão e caos, desorganização e calamidades no trabalho, em nossa casa, em nossa rua, em nossa vida. Essas entidades demoníacas roubam a nossa energia espiritual e nos sobrecarregam com o mau humor e a sensação de que não estamos controlando a nossa própria vida. A espada do Arcanjo Miguel é o caminho para a libertação. Vamos empunhar a espada. Eu vou ensinar vocês agora então como utilizar a espada e quais as precauções que vocês devem ter. Prestem bem atenção. Se vocês forem realmente utilizar a espada, ouçam essa aula várias vezes, façam anotações, preparem-se para isso. A espada é sagrada e espiritual. Ela deve ser usada com motivos sagrados e espirituais, apenas. Utilize a espada somente em trabalhos espirituais, de frente para um altar montado para a presença Eu Sou, os mestres ascensos e o amado Arcanjo Miguel. Esse altar pode ser pessoal, em sua casa, ou em um templo dedicado aos mestres ascensos. Compre uma espada e mantenha em seu altar. Se você não tiver uma espada, você pode utilizar uma faca de cozinha em aço inoxidável. Não tem problema. Desde que ela seja consagrada e utilizada somente para trabalho espiritual. Consagre a sua espada como um foco da espada azul flamejante do Arcanjo Miguel. Invoque-o e comande-o para que coloque a espada dele sobre a sua espada. Diga em voz alta: Eu sou o Arcanjo Miguel atuando em prol da liberdade aqui e agora. E visualize São Miguel sobrepondo-se sobre você. Ele é um arcanjo azul de 3 metros de altura. Chame-o e peça a ele que empunhe a espada com você. Nessa hora, visualize uma labareda de fogo azul e branco envolvendo a sua espada e dando a ela o poder de proteção e purificação do fogo sagrado do primeiro raio, da vontade e proteção divina, e do 4º raio, da pureza, perfeição e harmonia de Deus. A espada precisa ser de aço. Os mestres nos ensinam que a espada, ao ser utilizada, precisa ser de aço. Procure não comprar nunca uma espada muito pesada. A espada deve ser leve, pequena e fácil de carregar. Quando não tiver uma espada ou faca inox, empunhe os seus próprios dedos, o indicador, que é o dedo da terceira visão, o polegar, que é o dedo da chácara da garganta,
e o dedo do meio, que é o dedo do chakra do coração. Isso na mão direita. A palma da mão direita representa o chakra da coroa. Assim, recolhendo o dedo mínimo e o dedo do anel, você tem a posição de ação dos 4 chakras alfa. São os chakras de ação, os chakras que têm como atuar com força em prol da liberdade. Use a espada diariamente ao acordar pela manhã e antes de se deitar à noite. Caso acorde no meio da noite, utilize-a também. Sempre que você sentir que há uma desordem, que há um problema, que há uma interferência espiritual negativa, pegue a espada, empunhe a espada, mesmo que não seja a física, empunhe seus dedos para frente e invoque o Arcanjo Miguel para sobrepor. Enquanto usa a espada, faça invocações e nomeie todas as condições, circunstâncias e pessoas que têm de ser libertadas. Ofereça essas invocações não só para você mesmo, mas para os seus amados, amigos e parentes, e também para todos aqueles mantedores da chama de todo o planeta Terra, os seus irmãos na luz. Mantenha sua espada limpa em sua bainha quando não estiver utilizando. Eumória nos instruiu que o melhor é não afiar a espada a ser utilizada em grupo. Quando você tem um grupo de estudos, um grupo de orações, um templo onde você frequenta, essa espada utilizada não deve ser afiada. O aço pode separar e dividir uma entidade do astral mesmo sem ser afiado, principalmente quando qualificada com o poder do fogo do Arcanjo Miguel. Uma espada afiada não deve ser utilizada em sessões de decreto em grupo. Aqueles que estiverem usando a espada em grupo devem sentar-se na primeira fileira do templo, o mais perto do altar possível. Quando utilizar a espada, utilize rítmica e suavemente em um movimento para cima e outro para baixo num ângulo de 90 graus, acima da cabeça, à frente, na altura do coração. Enquanto estiver sentado ou em pé, levante e abaixe calmamente. Exercite-se com extremo cuidado antes de utilizar a espada onde houver outras pessoas. Fique ciente da posição da espada em todos os momentos. Em hipótese alguma, jamais alguém deve se machucar com essa espada, pois ela foi feita para libertar, e empunha com firmeza. O correto uso da espada leva muito tempo, muita prática e o senso de parâmetros de sua aura. Comece medindo o comprimento da espada e dos seus braços, assim saberá qual é o campo de ação da espada. Jamais use a espada com velocidade. A espada não é um machado cortando lenha. Em vez disso, movimente rítmica e calmamente, harmoniosamente, cortando com cuidado, metodicamente, passando ao redor do corpo, com muita firmeza, calma e paciência. Não use a espada onde outros podem vê-lo, especialmente aqueles que não compreendem o seu uso. A espada pode ser utilizada com cuidado para cortar ao redor de outras pessoas, com o consentimento delas, sempre, e elas devem entender o que você está fazendo. Para aqueles que não entendem, incluindo familiares seus e principalmente crianças, é melhor você utilizar uma fotografia. Use a espada para cuidadosamente cortar ao redor das fotografias de seus amados. Muita atenção com crianças, elas não param de se mexer e são muito inquietas. Movimentar a espada perto delas pode ser muito perigoso. Mesmo que as crianças não sejam objeto do exorcismo com a espada, crianças não são bem-vindas neste local, nessa hora. Pois quando você menos esperar, elas podem passar pela frente, passar por trás, passar por baixo e assim se machucar. Evite colocar as crianças em risco. A autopurificação deve ser feita sozinho. Trabalhos em grupo são para libertar outras pessoas. De acordo com os mestres ascensos, passar a espada todos os dias é tão importante, amigos, quanto tomar banho ou fazer invocações da chama violeta. A espada deve ser passada em todos os 144 pontos principais de luz de seu corpo. Eles estão localizados em seus chakras principais conhecidos e os 5 secretos.
Esses pontos de luz são os focos de seu cordão de cristal manifestados e ancorados na sua vida, nos seus 4 corpos inferiores. Essa é a energia que vem diretamente da sua presença Eu Sou e são a fonte de vida e de luz em você. É nelas que as entidades se agarram. As entidades dos demônios não têm acesso a essa luz e precisam assim roubá-la dos filhos da luz, daqueles que têm a luz ancorada em si. Ao passar a lâmina de aço, a distância deve ser de 2 a 5 centímetros no máximo, não havendo necessidade de você encostar a lâmina na pele de ninguém, nem na sua própria. Isso pode ser perigoso. Lembre-se que você está lidando com entidades e principalmente se for sobre você mesmo. Se você não estiver bem limpo, bem purificado, você pode acabar movendo a espada um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, por força das próprias entidades. Passe a lâmina calmamente e sem velocidade. As entidades não são duras e não há necessidade de força ou velocidade. Acelerar o processo pode ser perigoso e não é produtivo. Sendo perigoso, então, perder o controle e machucar a si ou ao próximo. Quando estamos orando por uma situação distante, por exemplo, pedindo intercessão divina na cidade do Rio de Janeiro, vamos orar então, fazemos invocações ao Arcanjo Miguel e a Astreia, fazemos invocações e comandos de luz a Elmória, pedindo intercessão divina na cidade do Rio de Janeiro. Assim, fazemos o comando de luz de Elmória. Nesse momento vamos fazendo o comando e repetindo várias vezes os comandos de luz de São Miguel, Elmória, Astreia, e enquanto fazemos os decretos, nós subimos a espada e baixamos, subimos a espada e abaixamos, subimos a espada e abaixamos, indefinidas vezes, visualizando labaredas de fogo envolvendo essa espada e os anjos de luz trazendo as entidades para serem cortadas, uma a uma, e sendo levadas embora pelo poder do Elohim, que vem e leva esse poder negativo, essas massas de energia negativa corrompidas para o lago do fogo sagrado. Visualize a cidade do Rio de Janeiro enquanto passa a espada. Quando for purificar o seu corpo, passe a espada pelos 144 pontos principais de luz que estão localizados assim, abaixo dos pés, nos calcanhares, entre as pernas e nos joelhos, na base da espinha e seguindo por toda a coluna até a nuca, sobre a cabeça, a testa e a terceira visão, a boca, a garganta, os ouvidos, pelo peito, pelo umbigo e os órgãos sexuais, terminando pelos braços, pulsos e palmas das mãos. Após todo esse processo, levante os braços esticando e empunhando a espada para o alto, girando-a em círculos várias vezes. Invoque então o Arcanjo Miguel, a amada Astreia, para levar as entidades e diga em voz alta: São Miguel, São Miguel, São Miguel, leve essas entidades para o fogo sagrado de Deus. Astreia, 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 liberta, purifica e harmoniza, liberta, purifica e harmoniza, liberta, purifica e harmoniza. Aqui agora, aqui agora, aqui agora. Amém. Um ponto importante para vocês terem em mente é o ponto que fica entre os 2 joelhos, esse ponto vazio, que está entre os 2 joelhos das suas pernas. É aí que se encontra a consciência inferior. Este é o ponto do eu inferior. Este é o ponto do morador do umbral. Passar a espada entre as suas pernas é um ponto importante. O poder por detrás da sua palavra, a certeza, a fé, a visualização do fogo sagrado, essas são as forças que podem libertar você. Tudo isso depende de prática, tudo isso depende de ação. Baixas vibrações vindas da Terra podem fixar-se nos pés das pessoas, através da sola e ligando-se a todo o corpo. Passar a espada na sola do pé, abaixo do pé, é muito importante. Lembre-se disso. Eu diria que desses pontos todos que eu disse, a nuca, o coração, os pulsos, a base da espinha, as solas dos pés, são pontos extremamente importantes. Alguns chakras servem de fonte de energia para as entidades, outros de controle dos 4 corpos inferiores. Entidades costumam agarrar no pescoço de suas vítimas através da nuca e fazê-las ir onde quiserem. Pulsos e calcanhares também são extremamente importantes e manipulados.
Chakras como o do coração e da base da espinha são muito vampirizados por entidades que sugam a energia. Ao utilizar fotografias para o trabalho de limpeza, busque, se possível, fotos mais atualizadas possíveis. A fotografia pode estar em suas mãos, em uma parede ou em cima de uma mesa. Para trabalhar com fotografias, a visualização e a invocação do fogo sagrado, branco e azul, atuando sobre a espada, torna-se mais importante ainda. Porque a língua de fogo que sai da espada, a visualização dessa língua de fogo, penetrará então no tempo e no espaço da fotografia, fazendo a atuação da magia de libertação sobre o indivíduo, sobre o local, da maneira que você está invocando. Quando for purificar o seu corpo, não tendo uma fotografia, você pode utilizar a imagem mental, fechando os olhos e passando a espada ao redor da pessoa, sempre vendo o fogo azul e branco afiado, atuando para a libertação. Uma pergunta que costumam fazer é: mas escuta, esse fogo não vai machucar o meu amigo, o meu filho? Não. Esse fogo é inteligente. Pensem que esse fogo é Deus, e Deus não machuca seus filhos. Deus está ali para tirar as entidades. Você nunca vai passar a espada com raiva, com ódio. Você simplesmente passa a espada. Mesmo que você saiba que está tirando uma entidade, um demônio, você não tem raiva da entidade, você não tem ódio da entidade. Você simplesmente passa a espada para ajudar um amigo seu, o Arcanjo Miguel, a libertar você, a libertar os filhos da luz. A intenção é sempre boa. Algumas vezes precisamos atuar com a espada para nos defendermos em público, ou onde não temos uma espada de aço. Nessa hora, busque a câmara secreta de seu coração, encoste os dedos, como eu disse antes para vocês, o polegar, o indicador, e o dedo do meio, recolhendo os outros dois, encoste essa mão no peito, no meio, no centro do teu coração, sobre a câmara secreta do seu coração, o chakra do coração, a casa do Cristo, o local da chama trina, e tirando então a língua de fogo que qualifica os seus dedos com a espada do Arcanjo Miguel, utilize-a secretamente ou não, para a defesa de si ou de seus irmãos, onde quer que você esteja. Se você for atacado, puxe a espada de luz com velocidade e aponte para o agressor, dizendo: São Miguel, São Miguel, São Miguel, tome o comando desta situação. Leve essa entidade para o fogo sagrado agora, para o fogo sagrado de Deus. Amém, amém, amém. Jamais fale com uma entidade, jamais fale com um demônio. Fale com Deus, fale com o anjo, fale com o arcanjo, fale com os Elohim, fale com a luz. Dirija-se à luz. Luz, venha, atue. Luz, venha, purifique. Luz, venha, me liberte, liberte. O agressor não tem de lhe ouvir dizer as palavras. Você está falando para o Arcanjo Miguel e seus anjos. Você está falando para os Elohim. Você está falando para os mestres ascensos. O agressor pode lhe ouvir, mas não há necessidade. Não se fala com as entidades. Lembre-se disso. Fala-se com os anjos, comanda-se os arcanjos, para que eles lidem com as entidades. Ao viajar e se estabelecer em hotéis cheios de entidade, não existe hotel limpo, a maioria deles é totalmente tomado por entidades. Leve sempre a sua espada ou invoque a espada de luz. Faça uma limpeza no quarto onde vai dormir antes de dormir. Quando você for dormir, você estará indefeso. Prepare o ambiente onde você vai dormir. Limpe o campo dos outros corpos, não só o físico. Imagine você entrar num hotel que está imundo, sujo. Um quarto todo lameado, sujo, com porcarias em todos os cantos. Você não enxerga, você entra num quarto de hotel, você pensa que ele está bonitinho, que toda aquela forma física dele está bonita, ai que hotel lindo, maravilhoso, e ele está imundo. O corpo astral dele está imundo, o corpo mental dele está imundo. E você vem e coloca o seu filhinho para dormir num local onde as entidades estão aos montes. Não dá, você tem que limpar esse quarto. E como você faz isso? Ao viajar, leve sempre sua espada, ou invoque uma espada de luz. Faça uma limpeza no quarto onde você vai dormir. Invoque o Arcanjo Miguel e Astréia e comande a luz para que purifique cada canto do quarto. Passe a espada pelos armários, pelos banheiros, embaixo da cama, atrás das cortinas, em todos os cantos do quarto. Passe enquanto comanda o Arcanjo Miguel para prender todas as entidades e levá-las para o fogo sagrado. Faça o mesmo com casas de campo, de praia, mesmo que sejam suas, mas que ficam sempre fechadas e vazias. As entidades adoram se alojar nesses lugares. Ou em casas recém-adquiridas,
Você não sabe de quem? O ideal é sempre fazer esse trabalho de limpeza comandando Astrais São Miguel com um decreto bem forte e energético. Você encontrará esses decretos, esses comandos de luz em nossa página. Entre na página eusouluz.com.br, procure comandos de luz, procure orações, arme-se, faça alguma coisa. Se você não consegue encontrar o ritmo, se você quer aprender a fazer os decretos, os comandos de luz com ritmo, você aprenderá a entoar os comandos de luz com energia, com vontade, com firmeza. Usem a palavra sagrada juntamente com a espada do Arcanjo Miguel. E libertem-se. Afirmem comigo. Eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. E aonde eu estou, lá está a luz. Onde eu estou, lá está o Arcanjo Miguel, Jesus, Saint Germain, Amora, me protegendo, me guiando. Façam sempre a invocação de São Miguel. Afirme, São Miguel, São Miguel, São Miguel, Arcanjo de Deus iluminado, vista-nos com uma armadura de chamas dourada, sobreponha-nos com a vossa espada azul flamejante, libertando-nos aqui agora de todo o mal manifestado. Legiões de São Miguel à nossa frente, legiões de São Miguel atrás de nós, legiões de São Miguel à nossa direita, legiões de São Miguel à nossa esquerda, legiões de São Miguel acima de nós, legiões de São Miguel abaixo de nós, São Miguel, São Miguel, São Miguel e legiões do raio azul celeste, com suas espadas e armaduras nos protejam aqui, com suas espadas e armaduras nos protejam aqui, com suas espadas e armaduras nos protejam aqui. Diga, onde eu estiver, lá estará o Arcanjo Miguel, Jesus, Maria e José, guiando, protegendo, guiando, protegendo, guiando, protegendo. Onde eu estiver, lá estará o Arcanjo Miguel, Jesus, Maria e José, guiando, protegendo, guiando, protegendo, guiando, protegendo. Onde o meu filho estiver, lá estará o Arcanjo Miguel, Jesus, Maria e José, guiando, protegendo, guiando, protegendo, guiando, protegendo. Invoquem a luz, afirmem a luz. Amém. Participe do nosso grupo de estudos pelo endereço eusouluz.com.br. Tire suas dúvidas sobre os ensinamentos dos Mestres Ascensos enviando sua pergunta para o nosso WhatsApp 35 99728 5201. Colabore para a expansão da luz. Apoie o nosso trabalho. Não importa o valor. Participe pelo Pix contato@eusouluz.com.br ou fazendo uma transferência para a nossa conta no Itaú, na agência 1597, conta 20830, dígito 3. Lembre-se de curtir este vídeo e compartilhar com os amigos. Isso ajuda na divulgação do canal. Vitória sempre na luz de Deus e até o próximo vídeo.